Então, esse pós-diagnóstico, e esse período que a gente se dedicou muito, né? E eu, como mãe, tinha esperança de que tudo fosse mudar nesse período, pelo menos um mínimo, né? E não aconteceu. E eu fiquei muito frustrada. E aí começou o problema que ela não tinha, que era o sono. E com 3 anos e meio, ela começou a ter problema de sono. E aí foi o que me fez me afundar mais na minha frustração. Porque a gente já não conseguia ter uma qualidade de vida, uma qualidade de sono. E o sono, principalmente para uma mãe, é restaurador. A gente precisa do nosso tempo de sono. Tanto a gente quanto a criança. Porque sem esse sono de qualidade, eu, por exemplo, me estresso muito mais no meu dia a dia. E para uma criança, é exatamente igual. Ela não tinha foco em fazer nada, era crises atrás de crises. As terapeutas não conseguiam aplicar os métodos, né, de ensino delas, porque ela não estava disposta, ela tinha muito sono, porque ela acordava 3 horas da manhã, como se ela tivesse dormido 8 horas a noite toda. E aí no outro dia, 7, 8 horas da manhã, ela já estava querendo dormir de novo. Então foi um período muito difícil, onde geraram muitas crises nela e também geraram crises em mim. Porque você, querendo ou não, mães atípicas têm crises, justamente por isso, né? Essa turbulência toda, né? Essa pressão que a gente tem diariamente, de tantos afazeres que a gente tem que correr atrás pro desenvolvimento dos nossos filhos. E aí eu caí no abismo. E eu não tava conseguindo sair. Eu fiquei 1 ano nesse abismo, praticamente. E não tinha ninguém que me tirasse. E dentro desse abismo, né? Eu não queria mais ouvir. Quando eu entrei nessa depressão, que a gente chama de depressão oculta, porque por mais que eu falava assim, eu lembro que eu falava assim, eu não quero mais saber de autismo, eu não quero mais ouvir, eu já não aguento mais escutar sobre autismo. Nada tá dando certo. Nada do que eu faço, nada do que eu corro atrás tá dando certo. Então eu não quero mais saber de autismo. E eu apaguei todos os perfis, eu excluí todos os perfis que falavam sobre autismo, falava com meu marido, eu falei assim, eu não vou fazer mais nada, porque eu tô cansada, eu não quero mais fazer nada. E mesmo que eu falasse isso, não era o que eu fazia, muito louco. Porque por mais que eu falasse e pensasse que eu não vou fazer mais nada, eu não quero mais me estressar com o autismo. Só que as minhas ações eram diferentes. Então isso se chama depressão oculta. É quando a gente tá no abismo, só que a gente não para, a gente não consegue parar. A gente continua na atividade, a gente continua fazendo todos os processos, como se a gente estivesse bem. E era assim, com as pessoas que me viam bem. Eu não falava, não, eu tô mal. Era muito difícil eu chorar na frente de alguém. Só às vezes quando alguém me perguntava, como é que você tá? Era muito difícil eu falar assim, não, hoje tô péssima. Tô mal e aconteceram isso. 1 ou 2 vezes. E onde as pessoas falavam, né, as palavras, as frases, clichês, e o que me deixava mais irritada por dentro, mais magoada, mas isso não era culpa delas. Isso era meu. Eu não aguentava mais esse tipo de comentário, que você é forte, Deus te colocou isso por um propósito na sua vida. Eu não aguentava mais essas frases na minha cabeça. Mas isso não era culpa das pessoas, era coisa minha, interna. E as pessoas não têm nem o que falar, né, porque não tem o que falar. A gente tem que passar por isso e é isso. A gente tem que mudar a nossa mentalidade. E uma coisa que eu não gosto, nunca gostei, é que as pessoas sentissem pena de mim. É isso uma coisa que eu nunca, não suporto. Se você tá me seguindo, sente pena de mim, pode sair. Não quero pena de ninguém. Eu sempre corri muito atrás, né, das coisas que eu queria. Tudo que era muito difícil pra mim, eu corri atrás. Eu falava assim, não, nada é impossível. Eu preciso fazer acontecer. Eu sempre fazia acontecer. E o autismo me pegou nisso, né? Porque quando eu recebi o autismo, eu fiz exatamente isso. Eu vou fazer acontecer. Eu vou fazer ela se desenvolver. Só que eu fiz isso pensando num período, né, curto de tempo. E esse período não sou eu que dito, né? É o desenvolvimento dela. Eu ainda penso assim, não, eu vou conseguir, gente. Eu vou conseguir fazer ela se desenvolver, eu vou fazer ela ser independente. Isso é fato, eu vou conseguir. Agora, eu não tenho mais essa frustração do quando eu vou fazer isso, do quando isso vai acontecer. Porque não depende só de mim. Isso que me frustrou, foi isso que me fez entrar no poço. No fim, eu tive que escalar esse poço pouco a pouco. Aí eu lembro que eu não chorava, né? Eu não gostava de chorar perto de ninguém. Eu nunca me coloquei nessa posição de frágil. Eu sempre fui muito estável. E o autismo me pegou de um jeito bem avassalador. E aí foi nessa época que eu comecei a guardar, né, essa frustração, não coloquei pra fora. Eu não sabia chorar na frente de ninguém, eu não sabia me posicionar, né, falar assim, não consigo, tá muito difícil. E, na verdade, hoje eu mudo a minha frase. Eu aceito o autismo. O que eu não aceito são as comorbidades que ele traz. Então, pra mim, ela ter o diagnóstico ou não de autismo, pra mim, não faz diferença nenhuma, nunca fez diferença nenhuma. Que eu prezo é a independência dela. É isso, esse meu foco, é essa a minha preocupação hoje, é a independência dela. Então, eu caí nesse poço e eu não sabia, né, pedir ajuda. Nunca soube pedir ajuda. Como eu sempre fui muito independente, eu nunca soube pedir socorro. Então, o momento que eu fazia, né, de desabafo pra desentalar o meu choro, né, que ficava entalado aqui, né, eu chorava dentro do banheiro. Sempre chorei dentro do banheiro, pedindo a Deus, falando, Deus, eu não aguento mais. Eu falava, Deus, eu não aguento mais. E nesse período de fundo do poço, eu tive pensamentos ruins, que é nesses pensamentos que muitas mães acabam ficando, né, e não saindo mais. Eu tive pensamentos muito pesados, muito. O que você tá imaginando, eu não vou falar porque não cabe, porque esse vídeo vai ficar registrado, mas é exatamente isso daí. É o que geralmente acontece com as mães atípicas quando se tem um nível de suporte muito alto, né, dos seus filhos, a mãe acaba se afundando nesses pensamentos e acaba não conseguindo sair mais, nunca mais. Então eu tive esses pensamentos, tanto pra minha vida quanto pra vida dela, e eu falava com Deus, Deus, não dá mais, faz isso.
faz isso porque eu não quero, não aguento mais, eu não tô conseguindo mais. Tá muito pra mim, muito. Eu não consigo. E foram vários dias assim, até que chegou um ponto que eu me olhei e falei assim, eu não tô me reconhecendo mais. Eu era uma pessoa alegre, eu era uma pessoa ativa, né? De bem com a vida. Tudo que era difícil, né? Antes do autismo, eu enfrentei. Eu cheguei nesse país aqui, eu não tinha nada. Eu tive um ponto aqui nesse país que eu não tinha onde nem morar. E eu passei por isso. Eu passei por isso. Então, eu já tinha passado por muitas coisas difíceis, mas como autismo, eu nunca tinha passado. E foi algo assim que me bateu profundo, porque é algo que não dependia só de mim. E esse foi o meu fundo do poço. Eu sabia que não dependia só de mim. E, e aí uma pessoa muito pra baixo, pensamentos só ruins, pensamentos de que nada deu certo na minha vida, pensamentos que acabou, eu não tenho mais vida, não tenho mais sonhos, os meus sonhos tinham morrido ali, junto com o autismo, eu tive que enterrar. E aí eu olhei assim, como eu saí disso? Me vi afundada com esses pensamentos ruins. E teve um dia que eu me olhei e falei assim, meu, você não é você. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que acordar. Então eu fui em uma igreja, que foi até a indicação da Fabiana, que também tem um filho autista, porque eu já não como é que eu vou numa igreja, com quem que eu vou deixar a minha filha pra eu poder assistir o culto, né? Então, tudo era uma dificuldade. Então, eu sempre tive medo, né, de deixar minha filha com alguém que pudesse fazer algum mal pra ela, porque ela não conseguia se comunicar. Então, eu me senti em paz pra ir nessa igreja, que até é um pouco longe daqui, né, fica quase 1 hora. E aí, nessa igreja, eu recebi várias palavras, e a partir daí, eu fui em busca de uma psicóloga, passei por uma terapia, onde ela me fez enxergar que eu precisava me olhar primeiro, me cuidar, pra eu poder conseguir cuidar da Sofia, porque eu estava literalmente vivendo para a Sofia. Eu não prestava mais nem atenção na minha outra filha, pequena. Ela falou que eu precisava respirar, eu precisava pensar em outras coisas, não além do autismo, porque eu achava muito egoísmo, né, da minha parte. Pensar em outra coisa, sendo que eu tinha que correr quanto tempo pra fazer minha filha se desenvolver. Então, isso foi o pior pra mim, eu mergulhar nesse poço, mergulhar no autismo e não conseguir sair, não conseguir me olhar, não conseguir fazer mais nada, eu não tinha vontade de fazer nada. Então, ela me fez enxergar isso, e foi a partir daí que eu aprendi que eu preciso me cuidar, porque se eu não me cuidar, eu não vou conseguir cuidar de nada e nem de ninguém. Eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso cuidar do meu bem-estar, da minha cabeça, da minha mente, porque é muito fácil você sair, você deslizar e voltar pra onde você estava. É muito fácil. Então, todo dia, eu tento trabalhar minha mente, todo dia eu tento trabalhar meu corpo, pra eu poder ficar estável para todos aqueles que me cercam, todas as pessoas que me amam. Então, por isso que esse perfil é pra me motivar, isso é pra mim me ajudar a passar por esse dia a dia também, e, além disso, ajudar outras mães que estão passando pelas mesmas situações, mães e pais, né, whatever, quem que seja. E também, eu vou postar o meu dia a dia, eu também, eu acredito muito no poder da música, no poder do sorriso, no poder das brincadeiras. Eu acho que nós, mães atípicas, ficamos tão tensas, parece que é uma tensão tão forte, né, que a gente carrega aqui no ombro, por todas essas preocupações, né, que a gente tem no dia a dia, e das atividades que a gente precisa fazer, né, diariamente, que a gente esquece de sorrir. Então, o poder do sorriso, o poder de uma música, o poder do sorriso na vida de alguém, fazer com que ela distraia a mente, é muito grande, gente. É muito grande. Então, aqui nesse meu perfil você vai ter coisas para você poder fazer para sorrir, para te motivar, dicas para poder te ajudar. Por isso que eu comecei a abrir a minha vida, né, nesse perfil, coisa que eu não fazia para ninguém, nem para ninguém, não fazia para ninguém. Então, aqui você vai ver de tudo, um pouco. Vai ver o meu dia a dia, vai ver como é que eu sou, vai ver todas as áreas da minha vida. É claro que eu não vou conseguir postar tudo, porque até eu tô aprendendo, né, com essas tecnologias, que até então eu não sabia fazer nada. Nada de tecnologia, nada de Instagram, agora que eu tô aprendendo, tá? Então vai ser pouco a pouco, degrau por degrau, e espero que você esteja junto comigo nessa. Compartilhe esses vídeos, fique com Deus, e muito obrigada por estar assistindo esse depoimento.